Não importa o tamanho do palco. Se você tem propósito, disciplina e coragem para continuar, o show nunca vai parar. Empreender não é fácil, não é para todos. Eu acho que perseverar é uma das maiores virtudes para que você tenha sucesso. Nada vai vir muito rápido, principalmente hoje em dia que tudo é tão concorrido, tudo é tão bom, tudo é muito desenvolvido, né? Como que funciona esse bastidor de um evento, para a gente entender um pouco? Um evento, o padrão, assim, são 3 meses de planejamento, né, para qualquer evento. O máximo que você puder, melhor é. O evento é aquele episódio que ele tem dia e hora para acabar, né? Você não vai ter uma segunda chance. Persistência é o verdadeiro capital inicial. Sem ela, nada sobrevive. A gente deixou de ganhar algumas licitações e concorrências por ter um valor muito barato. O cara falava, cara, isso aqui é muito estranho, vocês não vão entregar. E pra gente já tava uma margem boa. O que você mais gosta e menos gosta na rotina de ser dono de um negócio? Tipo assim, nas atividades do dia a dia, deve ter alguma coisa que você gosta mais de fazer e alguma coisa que você já gosta menos de fazer. Alô Brasil, que empreende com uma mão no mouse e a outra no cafezinho. Seja muito bem-vindo a mais um Gestão Sem Gravata, o talk show que tira a gravata, afrouxa o nó e abre espaço para conversar de verdade sobre o que é empreender no Brasil. Aqui a gente não romantiza, a gente fala de negócio como ele é, com boleto vencido, cliente pedindo desconto, fornecedor ligando sem parar, empreendedor tentando equilibrar tudo isso enquanto faz mágica na planilha de Excel. Porque no fim das contas, todo CNPJ carrega por trás um CPF cansado, mas cheio de vontade de vencer. E é justamente sobre o CPF que a gente vai falar hoje, vai valorizar aqui. O dono, a dona, o cara, a mulher que faz o show acontecer, mesmo sem holofote. E já fica o convite, toda quinta-feira às 19 horas tem episódio novo no YouTube, no Spotify, então ativa o sininho, se inscreve, compartilha com a galera que vive no corre, mas ainda acredita no lucro. Porque empreender aqui, vamos combinar, é quase um esporte radical e a gente está aqui para ser o capacete nessa jornada. Eu sou Marcelo Mello, contador raiz e cabeça por trás da Spaces, e hoje vamos mergulhar em mais uma história que prova que quando paixão encontra persistência, o resultado é sempre inspirador. E hoje o nosso papo é com um cara que já viu o mundo de vários ângulos. Ele já foi atleta, morou fora, trabalhou na hotelaria de alto nível em São Paulo, produziu eventos gigantes com marcas internacionais e decidiu trazer de volta toda essa bagagem aqui para o interior. Ele já esteve por trás de grandes festivais, acumulando experiência em cada detalhe em seus bastidores. Mas o que faz a história dele ainda mais especial é a coragem de trocar a capital pela nossa cidade de Americana, empreender em um mercado que não é nada fácil, o de eventos. Fundador da Brookme Produções e proprietário do Bluesteco, ele já realizou mais de 200 eventos em mais de 70 cidades pelo Brasil. Idealizador do Rock Day, que nasceu com um projeto autoral e hoje já conta com apoio público e de grandes bandas. Thiago também sempre encontrou tempo para dedicar à ação social em clubes aqui da nossa região. Com mais de 20 anos de estrada, milhares de histórias de bastidores e uma paixão enorme em conectar com pessoas, recebam com muito carinho Thiago Barreto. Seja muito bem-vindo, Thiago. Fala pessoal, obrigado, prazer estar aqui, motivado, ansioso e espero que aproveitem o conteúdo aí que de alguma forma possam usar para si mesmo. Então, para começar, Thiago, você nasceu em Mogi das Cruzes, certo? E Mogi das Cruzes, isso mesmo. Veio para Americana em que ano? Viemos em final de 88, começo de 89. Nossa, era criança, eu tinha 8 anos nessa época. Eu também. E como foi essa transição? Acostumou a morar na cidade? A adaptação foi boa.
segundo a minha mãe, né, na época, eu não lembro muito bem, mas que eu tinha muito problemas de saúde lá em Mogi. Mogi é uma cidade muito fria, serrana, né? E até hoje eu tenho sinusite e facilidade para ficar gripado e tal. E aí aqui era uma opção melhor em termos de calor e tinha nossos familiares também. Então eu ficava mais perto dos meus avós e tal, ajudava o dia a dia dos meus pais. E a gente acabou vindo, foi uma decisão ótima. Eu me considero americanense, né? Tanto tempo aqui já, meus filhos são nascidos aqui e a aceitação foi perfeita. Legal. Conta um pouco pra gente como que começou essa sua jornada empreendedora. Começou já na adolescência? Como que foi? Começou, eu tenho essa questão de ser um pouco liberal, ter meus horários, meu jeito, e desde pequeno eu gostava de ter o meu dinheiro. Eu comecei trabalhando cedo, com 13 anos, com a minha avó, sendo guardia mirim. Logo depois fui trabalhar numa transportadora, fiquei alguns anos lá no setor de marketing. Marketing assim, né? Não profissional, mas ajudando no geral. Consegui aprender bastante coisa. E de lá, quase aos 17, 18 anos, eu já comecei a pensar em viajar e morar fora, que era um grande sonho. E aí eu realizei logo após fazer 18 anos. E pelo que eu fiquei sabendo, você participou bastante de natação. Sim, desde os 4 anos eu nadava em Mogi, né, com uma grande equipe lá, com um professor lá lendário. Eu já tive bons resultados lá. E ao vir para cá, eu entrei na equipe de Americana, que na época se chamava Rio Branco, né? Era o Rio Branco que era o patrocinador master, assim. Era ali no Centro Cívico. E foram anos ótimos, de muito empenho, muita dedicação. Natação é um esporte extremamente difícil, baseado em milésimos de segundos para você ter algum resultado. Mas que eu sempre levei numa boa. Consegui ter bons resultados, não os que eu queria, ou que hoje eu vejo os grandes nadadores aí de Americana tendo, como o Murilo. Mas eu acho que positivo foi ter sido um atleta durante a minha juventude toda, ter conhecido vários lugares, várias pessoas. E hoje os meus filhos fazem algum tipo de esporte também, e um deles faz natação no mesmo lugar. Então eu acho que de alguma forma serviu de referência aí. Puxa, que bacana. E dá pra perceber que você fez natação pelo ombro, né, cara? Geralmente quem faz fica esse ombro reto, né? Acho que fica legal, forte, né? Da pessoa aí. A natação, ela diz que ela é um dos poucos esportes, se não o único, acho que trabalha todos os músculos do corpo, todas as partes, né? Você tem que nadar pra sair do lugar, pra não se afogar. Então, assim, ela como fala, é bastante esforço. Mas é gratificante, é gostoso. É um belo esporte. Aí você fez até os 18 anos, foi aí que você mudou, saiu do país. Sim, aí eu tinha entrado em economia na Unip, logo após encerrar o colegial. Não gostei muito, não foi uma decisão certa, não fui bem. E na época eu tinha um grande amigo que morava fora nos Estados Unidos e me chamou, cara, vem passar uns dias aqui, vem conhecer e tal. E a ideia realmente no começo era, eu já trabalhava, eu consegui juntar meu dinheiro, decidi ir antes de falar com meus pais, o que hoje eu me arrependo, mas que deve ter sido um susto para eles na época. Mas foi a forma que eu achei, enfim, que eu achei. Isso foi em 98, 99. Foi em 99. Foi em 99, em julho de 99. E aí, tudo certo, vamos embora, fui para Boston, norte, né, dos Estados Unidos, uma cidade maravilhosa, super desenvolvida, histórica. E fria, né? Muito fria. Gelado pra caramba. E você foi pra lá pra poder trabalhar? Não. Fui pra lá pra conhecer. E acabei gostando da cidade, me ambientizando fácil. Tem uma comunidade brasileira lá também, então a adaptação foi boa. Apesar de eu já ter feito inglês aqui minha vida toda, você chega lá, você dá uma travada, né? Mas consegui desenrolar e fiquei para fazer um curso. Um extension, de summer extension, que eles chamavam, um curso de verão, e acabei realizando lá um curso super legal. Pude aprender assim um inglês mais técnico, ter notas boas lá nos exames, e é isso, acabei ficando um pouco mais do que eu iria ficar a priori, mas que valeu muito a pena. Tenho amizades até hoje de pessoas que eu conheci lá, na época. Bacana. Aí depois você voltou? Aí eu voltei e prestei turismo na PUCamp, Campinas. Foi um curso
muito bom para mim, porque eu adoro esse setor. Fiz 2 anos, fiz 2 anos, trabalhava numa agência de viagens em Campinas, mas aí eu senti que o curso por si só não ia, enfim, não ia completar tudo que eu queria, aí eu resolvi entrar no Senac. Eu fiz administração hoteleira, um tecnólogo, né? E aí eu fiz os 2 ao mesmo tempo, administração hoteleira durante o dia e turismo à noite. Foi uma correria, foi 2 anos assim. Mas aí, quando eu me formei, 2 anos depois, me tornei bacharel em turismo e tecnólogo em administração hoteleira, eu já recebi proposta de emprego antes de terminar os cursos, né? Então, por isso que eu fui para São Paulo. Não era a minha ideia na época, a minha ideia era voltar a morar no exterior. Eu sempre tive um sonho de, sei lá, trabalhar em navio, viver viajando ou em hotéis, enfim. Mas aí eu falei, bom, vou tentar, é um grande hotel. Era uma oportunidade muito boa de ser gerente, inclusive. Falei, eu vou porque eu acho que eu me devo aí essa tentativa no Brasil, né? E principalmente em São Paulo, que é uma cidade super desenvolvida que tem um network gigante, né? E eu foram 3 anos que eu fiquei lá, 3 anos intensos. Um hotel super concorrido, 100% de ocupação praticamente o ano todo. Então, assim, não tem tempo para folga, para descanso. Todo dia era um desafio. E um hotel que ele tinha um centro de convenção muito bom, amplo, e tinha vários eventos lá de grandes empresas, eventos muito bons, que a gente participava por estar na área de A&B, né? Por ser encarregado na área de A&B. E aí eu acabei conhecendo pessoas ligadas a eventos e empresas que gostaram do meu trabalho e tal, e me fizeram um convite. Aí eu acabei saindo do hotel. Eu fui para essa agência de eventos mesmo, específico, trabalhei em grandes eventos em São Paulo, viajei o Brasil todo com alguns eventos assim, que rodavam cidades e tal, como o Bacardi Live, Skull Beats e tal. Foram experiências ótimas. E aí me despertou realmente esse interesse e essa paixão por evento. Ali que eu acho que deu a luz assim, de falar, cara, é isso que eu quero para mim. Não em São Paulo, mas é o que eu quero para mim. Então, 1 ou 2 anos depois, eu decidi vir para Americana e abri minha primeira produtora de evento. Foi em 2006, 2007, isso aí mais ou menos. Que na época a ideia era atender esses contatos que eu havia feito em São Paulo, atender no interior e tentar trazer para cá a experiência que eu tive lá. E tem dado certo até hoje, isso já se passaram 20 anos. Nossa, isso foi há 20 anos atrás, quando você montou o seu negócio? Foi. E aí, como que funcionava, assim, na prática? Você fazia que tipo de evento no começo? Na época, todos, né? Assim, por um lado, a coisa vai caminhando, né? Por um segmento que não muitas vezes a gente direciona, mas talvez porque a gente se desenvolva naquilo, ou por uma certa forma os contatos são relacionados a isso. Mas então, eu sempre fui muito para o lado desses festivais de rua, municipais, públicos, festivais de gastronomia e música, né, mais especificamente, e jogos universitários também sempre foi um forte. A gente realizou grandes eventos universitários, na época tinha um sócio, né, com muita experiência também. A gente conseguiu ter um ápice assim rápido, foram meses de eventos subsequentes um ao outro, tinha final de semana com 2, 3 eventos, muito erro também, muita correria, muito aquilo de tomar decisão aos 45, mas isso aí tudo serve de aprendizado e o importante é que deu certo, assim, a decisão de sair de São Paulo, que sabe, aquela decisão difícil, fala, puta, cara, tô aqui com emprego, já tenho, queira ou não, sou meio conhecido, tenho uma estabilidade, e vou lá para minha cidade no interior tentar conquistar e tal, né, se inserir. Então, esses passos, eles foram rápidos. Eu acho que o difícil é você praticar o que se pratica em São Paulo, é você se comparar, porque a estrutura não é a mesma, os horários não são a mesma, a mão de obra não é a mesma, a técnica não é a mesma. Então, acho que isso que foi o mais complicado no começo. Mas tudo tranquilo. Inclusive, eu me lembro agora, recordando, que a gente deixou de ganhar algumas licitações e concorrências por ter um valor muito barato. O cara falava, cara, isso aqui é muito estranho, vocês não vão entregar. E pra gente já estava uma margem boa. Caramba. E isso foi um aprendizado também, porque aqui o custo de vida é bem menor, a mão de obra, é tudo relacionado. Em São Paulo as coisas são muito mais concorridas e caras, então foi ótimo, assim, foi um aprendizado que até hoje eu trago comigo agora sozinho, né? Depois de alguns anos acabamos nos separando,
fundei a minha própria. Continuei nessa pegada, né? Lógico que o evento gastronômico, esse de sair circulando e tal, ele cresceu muito após ali 2012, 2013, com a chegada dos food trucks, né? Uma tendência que veio dos Estados Unidos. Surgiu interesse de várias cidades, a gente montou um projeto legal e pude rodar bastante com esse projeto. Foi bem aceito. Realmente era um negócio muito legal, assim, um evento no meio da rua, com uns carros meio doidos, oferecendo comida boa e barata na época, né? E uma opção de som, assim, algum entretenimento, brinquedo para criança. Então, para o familiar que de repente não pode ir ali no cinema, ou não sei, algum lugar que tenha que pagar a entrada, é uma opção de entretenimento grátis, que o cara acaba, né, socializando, conhecendo pessoas novas e tal. Entendi. E nesse começo aí, quais foram as maiores dificuldades que você teve, assim? Empreender é difícil, né? Eu acho que então, por isso que eu tô perguntando. não é para qualquer um. Falta de capital, talvez, porque tudo que você recebe, você sempre tem que se desenvolver, investir. Tudo retorna, né? Não tem como. Para você dar uma qualidade boa, para você ter uma estrutura boa, você precisa reinvestir sempre, não dá só para tirar. Eu acho que nesse meio de evento, há possibilidade de você ter grandes acertos, de ter uma retirada boa, ou há a possibilidade também de você ter um grande furo, um grande prejuízo, o que já aconteceu também de duas formas. Já tive grandes receitas e já tive prejuízos grandes também. Então você tem que tomar muito cuidado. É uma linha imaginária, que ela fica escondida, que você precisa a todo tempo ficar tomando cuidado. Se você investir demais, se você investir de menos e não atrair, enfim, isso é planejamento, né? Entendi. E você já realizou evento em mais de 70 cidades? Por cima, acho que mais. Não, foram muitas. Teve algum assim que foi bem marcante para você? Teve várias, cara. Várias. Já conheci cidades lindas, já viajei por lugares muito, muito bacanas que eu nunca fui ou que provavelmente nem volte. Tudo dentro do estado de São Paulo? Não, por curiosidade, eu sou bem conhecido em Minas. Eu sou de Minas principalmente. Ali a aceitação foi ótima, fiz grandes amizades em várias cidades. No Rio, alguma coisa também. Eu tive um evento muito bom em Angra dos Reis durante 7, 8 anos. Inclusive estava no calendário da cidade. Então eu adorava ir lá, uma cidade muito bacana. Poços de Caldas também, uma referência boa. Santa Rita do Sapucaí também. Um abraço pessoal lá do Bloco do Urso. Pessoal da Inatel, trabalho bastante lá com eles. E São Paulo, sim. Americana, por incrível que pareça, nos últimos anos, pós-pandemia, que eu tenho trabalhado mais. Tenho me firmado mais. Antigamente era muita viagem mesmo. Ia para bastante lugares. E em termos de São Paulo, eu já fiz bastante. São Carlos, Araraquara, Bauru, Ribeirão Preto, Franca, enfim, vai embora. E para trabalhar com eventos, eu já trabalhei também, né? Só uma curiosidade, até para quem está assistindo. Eu fui DJ de 2005 a 2009, de casamento. Só que eu era aquele DJ que sentava com o noivo, né? Tipo, meses antes do casamento, planejava o repertório, o vídeo do casamento. Depois, chegava no dia da festa, eu tinha que ir lá muitas horas antes, a festa era à noite, eu ia de manhã, montar som, equipamento, ficava por lá quando era outra cidade, saía de madrugada para voltar. Então não é fácil, carregava a caixa de som. Hoje você terceiriza, né? Hoje eu acho que é meio maluco quem quer abraçar o mundo, né? Mas eu quero dizer assim, nesse seu ramo, você tem que fazer um planejamento, você tem que calcular custo, você tem que calcular margem, você tem que fechar patrocínio. Como que funciona esse bastidor de um evento, para a gente entender um pouco? Um evento, o padrão, assim, são 3 meses de planejamento, né, para qualquer evento. O máximo que você puder, melhor é. O evento é aquele episódio que ele tem dia e hora para acabar, né? Você não vai ter uma segunda chance. Então, por exemplo, estamos marcando uma celebração de Natal. Cara, já é bom começar agora, porque precisa agendar fornecedor, contratar, precisa dar tudo certo para que chegue naquele dia e tudo ocorrer conforme planejado. Porque imprevistos, eles são reais, assim, acontecem, você tenta diminuir o risco, porém pode acontecer dar uma chuva, dar um vento, pode acontecer, sei lá, de uma força maior. E
você tem que tentar se planejar ao máximo em relação a tudo. Então, 3 meses eu considero um prazo ideal para que você possa pensar nos diversos setores, né, relacionados a um evento e conseguir concluir com sucesso. Um bom evento é um evento que não só traz um resultado saudável, financeiro, mas um evento que tem um começo, meio e fim ok, bom, que todos possam se divertir, voltar para casa em segurança e principalmente ter lembranças desse seu evento. Então conta um pouco pra gente, se é o cara que faz o planejamento, então você senta de frente com a planilha Excel, faz as contas, levanta custo, calcula a margem. Tem evento que acaba não compensando, por exemplo, se no planejamento ele já morre e fala, isso aqui não é viável, acontece isso? Não, nunca comigo, assim, isso vai muito do que você quer. Obviamente tem um bolo, né, uma receita padrão para qualquer evento. Existe também a questão de patrocínio, de você correr atrás, montar um projeto comercial legal e tentar captar recurso para viabilizar. Obviamente, você vai falar, eu vou fazer o show da Ivete Sangalo agora mês que vem. Não sei, 1,5 milhão, 2 milhões de cachê. Cara, é difícil, mas porra, vamos fazer um outro tipo de show com cachê menor, trazer um pouco mais para a realidade? Ok. Então, assim, vai muito, né? Se você tem caixa ou não tem e da sua vontade de ser aventureiro. De fato, a planilha, para mim, ela representa tudo. Eu olho uma planilha, eu já sei tudo o que está acontecendo. Citar um exemplo, a gente trabalha junto e a gente compartilha a planilha. Só que você é encarregado dela. Aí no dia você teve um mal-estar, uma febre, você não veio trabalhar. Se eu assumir aquela planilha, eu sei exatamente o que eu devo fazer. Como configurar o evento e, enfim, tocar em frente. Então, por isso que ela é tão importante. Não pode ficar tudo na cabeça, né? Tem que traduzir aquilo para números e dados, para quem estiver envolvido saber o que está acontecendo. Então, eu considero assim, a receita que eu digo, em termos de acesso, atração, movimentação, estrutura, o que muda às vezes é a criatividade. É você querer trazer um aspecto diferente. Um espaço instagramável, um brinquedo mais radical, e isso demanda investimento. Então, talvez, às vezes, você não consegue chegar naquilo 100% que você pensou, mas é viável o evento, desde que seja 60% daquilo, entendeu? Então, acho que é isso. Entendi. E o patrocínio? Tem muita resistência em conseguir patrocínio hoje em dia? Tem. Patrocínio é difícil. É uma questão que eu acho que toda empresa assim, investe em marketing, né? Mas investir em evento, eu tenho grandes amigos, grandes patrocínios, não posso reclamar também, mas eu entendo que muitas vezes fica aquela coisa, o cara não, sei lá, não gosta da temática ou da não é época, meu público-alvo. ou não é meu público-alvo. Existem várias diretrizes, né? Então é normal. O que é bom, que de repente funciona mais, são os projetos estaduais, municipais, né? Baseado em lei Rouanet, essas coisas que você consegue captar, aquele percentual destinado a imposto, e aí você complementa ali o seu orçamento. Só depender, se você criar um evento com entrada paga e depender da bilheteria para aquilo dar um resultado bom, neutro, que seja, ou positivo, aí é difícil, aí é muito arriscado. Você tem que ter algum tipo de segurança por trás, entendeu? Entendi. Geralmente, quando você planeja um evento, o patrocínio acaba fazendo o empate do investimento e o que vem de público e consome acaba dando lucro só para mim. Isso, ele diminui o impacto ali, né? Ele te dá um pouco de segurança. Nunca tive a felicidade de ter um evento 100% pago e sair daquilo só lucrando. É difícil. Até porque se eu tiver essa oportunidade, eu acho que eu invisto mais. Falo, então, cara, já que eu captei 100 mil, então eu vou gastar mais 100 porque eu vou fazer desse jeito. Acho que é bem capaz que seja do meu perfil. Então conta pra gente como que nasceu o projeto Rock Day. O Rock Day é um projeto muito especial. É um dia destinado a celebrar o Dia Internacional do Rock, do dia 13, né, de julho. Um dia que as bandas podem ser cover, autoral ou bandas de renome, que toquem para um público que goste assim, né, da temática, com uma estrutura toda montada para isso,
E tem sido um sucesso, eu já visto aí as aceitações nos últimos anos. É um evento que se perdurou, né? Foi bem aceito e eu acho que é ótimo manter, né? Hoje tem vários temas, né? Vários estilos de música. Hoje a coisa é bem variada, todo mundo gosta, mas o público do rock ele é muito fiel. E começou em que ano? Ele começou uns anos atrás com um outro perfil, era um evento pago, somente com bandas cover ou autorais. Hoje em dia a prefeitura é a realizadora, aqui no espaço do CCL, são 2 dias, né? Sexta e sábado. Inclusive esse ano a gente teve uma bela atração, um puta show do Biquíni Cavadão na sexta-feira. A abertura quem fez foi a Fran. E no sábado teve a galera do Viper, foi um showzaço também, fora outras bandas. Então é um projeto que deu certo, digamos assim, entre tantos outros. Um projeto que eu acho que a Americana gosta bastante. Legal. Agora chegou no ponto que eu queria saber. Bluesteco. Como começou? Conta pra gente. O Bluesteco é um bar muito bom, né? Conhecido aqui na cidade, já sólido, né? Eu tive a oportunidade de se tornar proprietário no finalzinho de 2019. Eu comprei 50%, né, da operação e 50% do meu sócio. Mas aí, logo depois veio a pandemia e as coisas mudaram um pouco de perfil, né? Isso foi, então, dezembro de 2019, a pandemia veio em março, né? Logo depois, 3 meses depois, não deu muito tempo de nada. E aí, como foi esse período aí? Foi, acho que para todo mundo, né? Foi bem tenso, foi bem difícil. Né? Ficou um tempo. Ficamos fechados praticamente 2020 inteiro. Abriu no final, durante uma época, mas aí fechou novamente. Eu só sei que no período total eu fiquei 12 meses certinho fechado. E os funcionários que eram registrados? Muitos saíram, né? Se adaptaram ou se empregaram em outros lugares. O corpo, assim, o esqueleto eu mantive através de acordo, né? Pagando metade de salário, aquela coisa, também não deixando ninguém na mão. Tive que pagar todos os aluguéis certinho, então eu mantive. Como eu tinha acabado de adquirir, eu fiquei com aquela coisa de tipo, pô, mas nem vivi isso aqui ainda, como? Não tava aceitando, 3 sabe? meses ainda nem você tinha. Não, 3 meses, pô, tanta coisa que eu pensei que eu queria realizar aqui, tá muito cedo pra isso aqui acabar. Inclusive, acabei comprando a outra metade do meu sócio que na época, né, achou por melhor sair. E aí eu falei, pô, vamos embora, agora vamos tentar. Só que eu não sabia que ia ficar 1 ano fechado, né? Mas tudo bem, graças a Deus deu tudo certo, ele tá lá vivo. Hoje em dia tá super legal. Só melhorou. Vezes já. E quando você assumiu, você chama ele é um barzinho? Como? Eu chamo de boteco mesmo. Boteco mesmo. É um bar-boteco. Quando você assumiu, então, o bar-boteco, o formato que ele era e o que ele é hoje, teve mudança? Você inovou, ajustou? Eu acho que tem, porque o bar é muito o perfil de quem administra, né? Uhum. Antes era o jeito do proprietário anterior, e aí você vai colocando algumas coisas em prática que você acha melhor, mas não que seja o certo, mas que você acha que é mais ideal. E eu sempre tive ligado a essa área, né? Uhum. Eu trabalhei muitos anos em restaurante, em várias funções. Então, por um lado, apesar de já velho, depois de muitos anos, mas eu tinha uma experiência, uma bagagem que eu trazia. Eu ataquei alguns pontos que eu achava interessante, ter uns drinks mais elaborados, ter uma cozinha com outras opções de comida, apesar de que o grande assim, o que todo mundo gosta lá são os bolinhos tal, e o sanduichinho, né, cortadinho, boca de anjo. Isso aí não tem muito o que mudar. Eu entendi também que uma vez que um bar, uma empresa tem uma alma, né, um jeito, você não adianta querer mudar tudo também. Então eu deixo ele do jeito que ele está hoje em dia. Ele se desenvolve sozinho, digamos assim, em relação a público. Mas eu sou aquele cara que fico por cima, atento aos detalhes, fazendo a administração, os reparos, cuidando do dia a dia. E quantas pessoas hoje trabalham lá com você? São 2 modelos, né? Existe o panorama de dias de semana e existe o panorama de sexta e sábado. Uhum. Esse é um grande desafio que eu vejo em Americana e em vários outros lugares. Esse setor, ele sofreu muito, né, durante a pandemia, foi o primeiro, eu acho, mais prejudicado. Particularmente eu ainda pago contas dessa época, né? Graças ao Pronamp, eu tive respiros bons por causa do Pronamp, esse projeto do governo. E
A gente trabalha com metade do fluxo durante o dia de semana e no final de semana praticamente dobra para você atender um público maior de sexta e sábado. Então, é bem flexível. Você tem o desafio de tentar trazer mais gente durante esses dias de semana, fazendo happy hour, promoções e descontos que também não que não dê resultado, mas assim, você dando desconto não quer dizer que você está também achando uma solução. Mas é a forma que a gente tem hoje em dia para atrair mais gente e tal. Apesar que não é uma cultura aqui da cidade, ou de cidade menor, assim, né? De sair durante todos os dias e tal. Em São Paulo, acho que é uma realidade maior. Mas eu percebi que a Americana, nos últimos anos, mudou bastante, né? Em relação a barzinhos. Eu acho que sim. Não, eu acho que a Americana se desenvolveu muito, mudou bastante, sim. Tem hoje muito mais opção variada e de qualidade. Hoje o setor, eu acho que ele está super bem atendido. Hoje, se você quiser comer uma massa, você tem ótimos estabelecimentos. Se quiser comer carne, quiser comer um hambúrguer, uma comida japonesa ou um boteco. Tem vários botecos bons também. Eu vejo que a Americana hoje, antigamente era aquela coisa para você impressionar, você falar, vou para Campinas, vou para São Paulo. Também. Hoje eu não vejo muito mais isso não. Tem lugares bons aqui. Sim, né? Você tem lugares bons e que dê para você frequentar durante o mês todo, variando. Com bastante showzinho cover também, eu vejo. Nos barzinhos. O cenário cultural aí, as bandas e músicos das cidades eu adoro, são todos ótimos, a maioria tocam lá no bar. Eles são parte do sucesso também, porque é uma atração à parte, né? E o bar tem muito disso, ele é um bar de calçada, né? A galera gosta de ficar ali na calçada, um pouco na rua, ali nos tambores e tal, tomando uma cervejinha e curtindo o som, né? Então, legal, esse é o ambiente que a gente proporciona lá. Você que está assistindo aí, você que conhece a Americana, é perto aqui de Campinas, vem conhecer o bar Bluesteco. Realmente é um bar de esquina, né? Um boteco de esquina, com uma calçada, tem uns tamborzão que o pessoal apoia ali ao copo de cerveja, né? Os whisky, drink, e fica ali tomando. Você passa lá, tá sempre cheio de gente. É difícil ver vazio ali, que às vezes eu passo ali para ir para casa da minha sogra, ali sempre a esquina, gente ali na rua, um movimento bem legal. É um ponto bom, né? Passam muitos carros ali na frente, né? E eu acho que a ideia é continuar, é perdurar. Ele é de 2019. Eu comprei com 10 anos, né? De empresa em 2019. Então, estamos em 2025, estamos indo há 16 anos aí. Legal. Vamos aproveitar então esse momento para falar agora do nosso patrocinador, Spaces Redução Tributária. Se você é empresário ou conhece algum empresário que tem débito com a Procuradoria da Fazenda da União, ou seja, que tem dívida na Receita Federal, já foi inscrita em dívida ativa e precisa parcelar esse débito, entre em contato com o pessoal através do QR Code que está aqui na sua tela ou através do Spaces, com 2 S no final, .com.br. O pessoal vai fazer uma simulação para parcelar com desconto e as reduções podem ser até 60%, então compensa bastante. Então, se você conhece alguém que está numa situação que precisa renegociar o débito com Receita Federal, entre em contato, beleza? E conta pra gente, qual foi o pedido de evento mais assim inusitado que você já recebeu? Teve algum? Pedido de evento? Não. Eu vejo essas histórias desses banda grande aí que vem pra Rock in Rio, essas coisas, essas pedido meio doido, né? Tipo, vamos trazer um cantor internacional, caro pra caramba. Não. Ou vamos fazer um show, mas peraí, esse show naquela cidade, não sei se é legal, alguma coisa do tipo, nunca... Não, agora sim não me vem à mente, mas deve ter tido algum, com certeza. E qual foi o show, o evento, assim, que mais te emocionou produzir? Teve algum que emocionou você? Acho que todos, né? Todos todo evento o nome, né? Já diz, é uma situação inédita e tem sempre uma dificuldade, um aprendizado, seja ele pequeno ou grande. Então, eu levo todos muito a sério. E agora mais velho, com mais experiência, a gente acaba se envolvendo em projetos maiores e sempre mais difíceis, assim, que você tem que realmente se dedicar bastante. O roteiro gastronômico é um que eu tenho muito orgulho de ter participado. Você olhar aquelas fotos panorâmicas lá, de ver uma aceitação daquela, um público lindo e não ter nenhum problema, nenhum imprevisto, realmente para mim é muito legal. Vai ficar marcado aí para mim. Eu acho que os que voltaram depois da pandemia também foram muito importantes.
Mas eu lembro daqueles lá no começo, quando eu era mais moleque também, que eu encarei que foram marcantes também. Assim, enfim, acho que a maioria. E você ainda sente aquele friozinho Com na certeza. barriga? Porque assim, tá chegando o evento, eu penso, quando eu era DJ, né? O casamento vai ser no sábado. Aí chegava na quinta, já começava a dar aquele friozinho na barriga pra tudo correr bem. E aquela expectativa. Depois que passava, parece que arrancava um peso, assim, fala, ainda bem que deu tudo certo. Só que assim, essa expectativa, além dela deixar a gente meio gelado, meio ansioso, ela é gostosa também, né? Que você fala assim, você fica pensando nos detalhes, não é? Você fica falando, vai ser assim, será que vai dar certo aquilo, é bem legal, né? Isso é normal, acho que isso tem que ter. O frio na barriga, ele faz parte, e ele significa que você se importa. O que você não pode deixar é isso aí pegar pressão, né? Uhum. Você tem que ser aquele cara, principalmente como encarregado, que tem que manter a tranquilidade, manter a serenidade, e isso tudo ela vem baseada em experiência e em planejamento. Se você planejou certinho, você não tem que se preocupar. Agora, ficou arestas, ficou muito espaço vazio, aí é uma questão de um pouco mais de preocupação. Até porque você sabe que está tudo ok depois que o evento começa, quando ele tem um horário de ápice. Quando assim, você testa tudo, digamos, todas as instalações, elétrica, palco, som, luz, camarim, quando tudo está rolando. E aí passou, você falou, puta, deu certo. Porque até então você não tem garantia de nada, né? Uhum. Então não é porque o evento começou, puta, deu certo. Não, calma. Porque uma coisa é um evento com 500 pessoas, uma coisa é um evento com 10 mil. Então é ali que você vai entender realmente se as coisas estão, se o fluxo está fluindo, se tudo está dando certo, entendeu? E já teve algum imprevisto assim, alguma dor de cabeça que virou aprendizado depois que você falou, puxa... Vários. Com certeza. Eu acho que é o que eu disse em relação a investimento, capital e segurança financeira. Uhum. Quando você trabalha muito justo, muito curto, você acaba querendo economizar em lugares e setores que às vezes é arriscado. É contratar uma empresa que você não conhecia por ter um preço mais barato. É você contratar um equipamento menor por achar que dá certo e ele trabalhar no limite. Então, isso eu acho que realmente vem com a experiência. Eu já tive imprevisto sim nunca assim eu esqueci de fazer aquilo, eu esqueci de pagar o cara. Não. Eu tive imprevistos de contratar um equipamento errado, de repente não prestar atenção em algum detalhe. Mas, geralmente, as coisas que podem dar, no meu ponto de vista, relacionado principalmente a esses eventos gastronômicos, o que pode dar um pouco de imprevisto são as instalações elétricas. É uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante. Porque é onde se consome, né? E a carga, ela varia. Então, ali sempre requer um pouco mais de atenção, por isso que sempre tem engenheiro envolvido, projeto. Mas já teve blackout alguma vez? Não, com falha de gerador, sim. Já tive, infelizmente. E aí, já tive situações que ele voltou, já tive situações que parou o evento, tive que contratar um outro, sair correndo, isso é loucura. Chuva, por exemplo, no evento. Chuva é o pior cenário que existe. Chuva é o pesadelo. Eu já passei por isso. O equipamento tudo montado e... lidando assim com as pessoas, eu vejo todo mundo assim pré-evento olhando o clima, né? A previsão do clima. Eu nem vejo mais. Quando tá tudo certo, tudo contratado, a gente já tá em fase de montagem, tudo, não tem muito o que você mudar, né? Se você já planejou, então assim, é aquilo e acabou. Vento ok, frio, sol, mas chuva é fogo. Chuva você não sai de casa, chuva você nem se desloca. Não adianta ter um evento 100% coberto, se você vai parar o carro a 800 metros dali, como é que você chega, entendeu? Entendi. Então... E você se considera hoje mais empreendedor por necessidade ou por paixão no que você faz? Eu entendo que hoje é o meu caminho. Essa é a minha história, a experiência que eu tenho. Me sinto feliz no que faço, nas empresas que eu tenho, né, a possibilidade de se desenvolver. Me fez lembrar agora a pandemia, que eu escutei muita gente, às vezes eu ouvia, eu tive muita dificuldade na pandemia em fazer algo diferente. Eu vi os caras falando, não, porque eu virei isso, eu fui fazer aquilo, e porra, deu super certo, eu tô me dando bem. Eu não consegui assim, virar essa chave, confesso. Eu sempre acreditei que ia voltar e mantive aquilo que eu construí, né, na minha vida. Então,
eu não... Eu tenho amigos que, por exemplo, que mudaram completamente de setor e que deu super certo. Como eu tive amigos que mudaram, não deu certo e voltaram para aquela atividade anterior. Então, eu me sinto realizado. Eu acho que eu me considero, não vou dizer, né? Eu sou bom no que eu faço. Não, mas eu me sinto feliz. E eu acho que eu entrego resultados bons, digamos assim. E hoje você consegue equilibrar os dois negócios, o seu tempo? Consigo, é difícil. Graças a uma ótima equipe, um plantel que eu tenho lá no Bayer, né? São pessoas que a gente confia, que tocam lá com carinho, com dedicação. Eu percebo isso, é nítido. Eu não estou lá o tempo todo, não tenho assim uma função específica operacional, mas eu estou lá para administrar, né? E o evento é um que eu participo 100%, é uma coisa que passa mais por mim, depende de mim. Até porque pós-pandemia eu desfiz toda aquela equipe, toda aquela estrutura que eu tinha, e pós-pandemia, antes da pandemia, né? Eu acho que eu falei errado. E pós-pandemia eu não voltei a ter aquela equipe toda aquela estrutura. Hoje tem uma estrutura menor, que ela depende muito de mim. Então, todos os eventos eu vou, né? Eu vou todos os eventos, independente se eu tenho equipe contratada, todos os eventos eu participo, seja aqui americano ou fora. Eu me envolvo, assim, operacionalmente muito mais. E qual foi a decisão mais maluca que você já tomou nos seus negócios e no final você falou, puta, deu certo. Mas foi uma decisão meio maluca. Teve já? Nada, não é o meu perfil. Não? Não. Você é um cara mais pé no chão. Sou totalmente. Não é meu perfil, nem vem na cabeça ideias loucas, assim, ou fora do cabo. Eu vou te dar um exemplo. Eu me considero discreto e muito pé no chão. Eu vou te dar um exemplo de uma decisão, pode ser coisa da minha cabeça, mas que eu achei meio maluco na época. Pandemia, todo mundo fechando e você mantendo aberto. Tudo bem, pé no chão, mas você não concorda que é um pouquinho assim, todo mundo tá indo para um lado? Eu não só mantive, como eu reformei. Então, isso pra mim é uma decisão fiz maluca. Reformas na pandemia. Maluca no bom sentido, né? Não é maluca, mas assim, logo quando reabriu, eu comecei um novo projeto que era um almoço, né? A gente serviu um almoço lá durante alguns meses. Que não é fácil também você implantar assim, né? Deu super certo, mas aí veio de novo a segunda onda, né? A chamada. E aí acabou... Hoje você não tem mais o almoço? Não, hoje não voltei. Por uma opção... Valeu a experiência daqueles poucos meses de entender que o BlueStacks, ele tem um perfil, e principalmente o que eu tive dificuldade foi estoque, área para armazenamento, porque o cardápio de almoço é totalmente diferente, né? E isso, o prédio hoje não me dá a oportunidade. Então eu aceitei e hoje a gente só tem realmente o período da tarde e noite. Thiago, e tem algum conselho que você daria pro Thiago de 20 anos atrás, se você pudesse voltar lá atrás? Tem, acho que vários. Acreditar mais em si, ter mais confiança, mais autoestima, se impor, se deixar ser mais firme nas decisões. Eu acho que a falta de experiência às vezes fica uma oportunidade, aí, um gap para alguém se aproveitar de alguma coisa. Mas na vida eu acho que, destino, Deus sabe o que faz. O importante é você ter uma índole boa, ser uma pessoa boa, humilde e ter a positividade de que as coisas vão dar certo, que independente daquilo do momento, tudo tem sua hora. Tudo passa. Nunca fui de entrar em grandes brigas, de intrigas. Eu sempre tentei olhar o meu, olhar para frente. Mas, de fato, eu falaria assim, puta, Thiago, acredita mais em você e seja mais otimista. Então, vamos seguir aqui. Agora chegou aquele momento especial que é o nosso quadro Você Sabia? O quadro onde o nosso convidado traz aquelas estatísticas sobre o seu empreendimento, sobre o seu negócio e compartilha aqui com a gente. E hoje o Thiago trouxe aqui alguns tópicos bem interessantes para compartilhar com a gente, né, Thiago? É isso aí, ó. Podcast também é informativo, né, cara? É cultural, aí, né? Vamos Você lá. sabia, o Brasil é o segundo maior mercado de eventos da América Latina, atrás apenas do México. Olha só. Cara, um dado interessante o PIB turístico de Cancún, ele é equivalente ao do Brasil todo. É uma cidade com potencial gigantesco, né? É o mundo todo visitando Cancún, né? Então... Realmente, o México é um país que faz muito dinheiro em cima do turismo. Caramba, e o Brasil é o segundo maior mercado de evento, então, da América Latina. É isso.
Poxa, interessante, eu não sabia dessa. Você sabia? O setor de eventos no Brasil emprega mais de 2,5 milhões de pessoas direta e indiretamente? Bastante, né? Nossa. É bastante realmente empregos indiretos, né? Eu fiz um evento esses dias que indireto era praticamente o dobro de direto. Então é bastante gente, de repente, que está precisando de Todo oportunidade, mundo na MEI hoje. precisando levantar um dinheiro rápido, o evento é uma oportunidade. E a galera tudo MEI, né, hoje, né? Antes não tinha, né? Tem essa possibilidade também. Você sabia, durante a pandemia, mais de 350 mil eventos foram cancelados no Brasil em apenas 6 meses? Nossa, 350 mil. No meu aí tem uns 40 no meio. 40 eventos que eu tive cancelado no ano. E você sabia, por último, mais de 70% dos eventos corporativos no país são realizados em cidades do interior. Tá aí, ó, por que eu vim pra cá. Aí, tá Lá vendo atrás. só? Legal, gente? Se você tá gostando desse episódio, agora é o momento de você soltar o dedo aí, curtir, compartilhar com aquela pessoa que trabalha também com evento na noite, porque o papo aqui tá bem legal. Então compartilha, curte, comenta aqui embaixo, faz perguntas aqui pro Gestão Sem Gravata, para no próximo episódio a gente perguntar pro próximo convidado. Perguntas assim que sejam interessantes. Legal? Thiago, então voltando aqui, você se lembra do seu primeiro dia de evento e como foi lá atrás? Eu me lembro, eu comecei no setor de eventos fazendo coisas assim, né? Sendo freelancer, né? Fazendo coisas esporádicas, assim, encarregado de panfletar, encarregado de trazer uma coisa ou outra. Tô falando quando você assumiu a sua empresa. Aí a coisa foi crescendo, eu comecei a trabalhar relacionado a uma empresa de som, fazendo montagem, essas coisas. Eu não me lembro meu primeiro evento, assim, de fato. Eu lembro no começo como foi, né? Eventos menores, assim, coisas relacionadas aqui à cidade e tal. Cresceu muito, né? Desenvolveu muito, graças a Deus. Mas... E o seu primeiro evento grande? Eu acho que esse... Teve vários, assim, logo no começo. A gente realizava jogos universitários para 15 mil pessoas, 12 mil pessoas. É bastante gente. Mas teve um que foi nesse começo dessa parada de food truck e tal, que essa onda veio em 2012, 2013. A gente fez um evento ali no estacionamento de São Vicente, eu não me lembro o nome da praça, que eu acho que foi um dos maiores eventos que a gente já fez, eu já fiz. Na época era na outra produtora que tinha o meu sócio, que teve uma aceitação assim fantástica, foi muito bom. A gente não esperava tudo aquilo. E eu me recordo, o diretor da SP 304, de alguma forma ele achou meu telefone e perguntou o que estava acontecendo, que a SP estava toda parada e que ele precisava que eu achasse uma forma de ajudar e tal. Na época a gente nem notificou a estrada, que não imaginava um negócio desse, porque era, sei lá, 2 quilômetros para dentro da cidade, assim, e estava tudo parado. Então eu me lembro dele até hoje. Foi muito bacana e deu tudo certo. O que você mais gosta e menos gosta na rotina de ser dono de um negócio? Tipo assim, nas atividades do dia a dia, deve ter alguma coisa que você gosta mais de fazer e alguma coisa que você já gosta menos de fazer. Cara, eu gosto de administrar e de planejar, assim, no sentido geral. Me faz bem, obviamente eu gosto da liberdade, da flexibilidade de horário e tal. O que eu menos gosto talvez seja os impostos, né? Com certeza, lidar com eles. A carga tributária é alta, né? É difícil, mas faz parte, né? Não tem o que fazer. E eu acho que o que eu tenho dificuldade hoje em dia, eu delego. É o que eu não gosto, de repente. Então, não tem nada assim que me tire o sono, não. Tranquilo. Legal, vocês perceberam, né, que ele é um cara bem tranquilo ali na dele, é um cara pé no chão, planejador, certo? Planeja bastante antes de sair executando. Você é o cara que fica... Pensa bastante. 2 horas molando o facão pra gastar 1 hora pra cortar a árvore. Legal. E agora... Eu acho que isso é um pouco reflexo dos meus pais também. Meu pai é engenheiro, minha mãe é arquiteta. Então eles têm empregos relacionados a planejamento, né? Legal. A diminuir grau de risco, a executar projeto. A gente não coloca em prática o que está na nossa cabeça, a gente coloca em prática aquilo que a gente planejou, que desenvolveu. Então, talvez isso aí venha de família. Bacana. Então chegou aquele momento que eu tenho certeza que você estava aí do outro lado esperando, né? Vamos colocar ele na fogueira agora um pouquinho.
Nosso Lá quadro vem. Na Roda com o Dono. Nem ele sabe o que vai acontecer aqui agora. Você que acompanha o canal sabe que ele vai rodar a nossa roleta virtual e vai escolher ali, aleatoriamente, na verdade, ele não vai escolher, vai cair ali 3 temas. Então ele vai comentar cada tema de uma vez. Eu coloquei uns temas bem interessantes aqui. Deixa eu passar a nossa roleta para ele. Vamos lá então. Bora. Girando. Girando. Já pensou em desistir? Falar que não é mentira, porque uma vez que você toma uma decisão, você tenta lidar com ela, mas eu sempre penso como seria, né? Ou, não sempre, mas às vezes a gente pensa, puta, e se eu, sei lá, deixasse isso aqui e fosse trabalhar com outra coisa, assim, um assado? Mas já chegou algum momento que você quase desistiu ou não? Eu acho que esse momento, se teve, o mais próximo foi na pandemia. Mas eu resisti. Eu acho que às vezes você tem convites, né, de parceiros de outros lugares e tal, propondo uma coisa ou outra, o que me aparece oportunidades também de comprar empresas em outros ramos, mas às vezes você se frustra, né? Tem dias que você tá chateado, tá mais para baixo, não atingiu aquilo que você procurava, ou não tem dado retorno, mas nada como um dia após o outro, a coisa se desenvolve. E na sua empresa de evento, você também nunca chegou a pensar em desistir? Não, nela não, cara, não. Eu considero o setor de bar, restaurante mais difícil, com certeza. Muito mais concorrido, as margens bem justas, a margem de erro, de risco, a margem de erro, né, baixa, o risco alto, mas desistir não. Legal, então vamos pro nosso segundo tema agora. Essa aqui foi fácil. Vamos lá então. Rodando. Evento ao ar livre, quando a chuva vira convidado especial. Cara, aí é aquele negócio. Aconteceu, deixa rolar, não tem o que fazer. Já tive... você se frustra, né? Fica meio puto da cara, mas assim... Não tem o que fazer. É uma coisa... Chuva é abençoada, né? Chuva, ela traz diversos benefícios. Então, o que tem que planejar. De fato, hoje em dia, eu, Thiago, não gosto, não planejo, não faço nada em novembro e janeiro, de novembro a janeiro. Não gosto. Já sabe que vai vir. Não, o risco é alto e não é chuva qualquer, aquelas pancadas, né? Então, eu não gosto de trabalhar esse período, a não ser que seja alguma coisa bem diferente, assim, resguardada. Mas ao ar livre, não. Aí é você se arriscar demais. Legal. Vamos pro nosso terceiro. Bora. Então. Criatividade versus orçamento, como equilibrar. Esse é um tema legal. Eu acho que a gente comentou um pouco dele, né? A dificuldade que a gente tem é pôr isso em prática. Por quê? Tudo demanda investimento, né? Hoje em dia, tudo é caro. Então, o projeto padrão, hoje em dia, já está caro, já é difícil. E para você querer desenvolver e trabalhar com alguma coisa mais criativa, demanda orçamento, né? Então, assim, sinceramente, meus eventos nunca foram, acho... Assim, nunca teve grandes diferenciais em termos de criação. Ele sempre foi um evento meio padrão. Eu priorizo muito a qualidade musical, a qualidade de banda, atração e essa entrega. Mas eu até gostaria mesmo. Hoje os espaços instagramáveis são muito legais. A tirolesa que rolou no roteiro foi um diferencial super bacana. Todo mundo gosta, todo mundo participou. Você vê desde criança até gente mais idosa, adulta, assim, participando. Então... É um equilíbrio que eu acho que tem que ter. Não adianta ser criador demais também, viajar na maionese, e também não dá para não ter nada assim que não atraia uma atenção diferente, né? O evento, você precisa que a pessoa se atraia nele a ponto dela ir até ele, né? Não adianta só participar, curtir, compartilhar e participar de um post. Você tem que sair de casa e ir lá para participar, né? Então é isso que é o desafio. Muito bom, muito legal. E agora eu quero... novamente falar do nosso patrocinador da Spaces Redução Tributária. Então você que é contador, você que é advogado, você que é administrador de empresa ou consultor de empresa e tem uma carteira de clientes que você cuida de alguns CNPJs, para você seria excelente uma parceria com a Spaces, porque a Spaces pode ajudar os seus clientes a economizar de forma inteligente. Então faça contato através do QR Code ou através do spaces, com 2 S no final, .com.br e fale com um consultor ainda hoje e seja um parceiro.
vai ser um ganha, ganha, ganha. Por que 3 vezes? O seu cliente, a Spaces e você. Todo mundo ganha, seu cliente economiza e com certeza o seu escritório vai ficar mais consolidado ainda do que já é. Gente, o papo tá bem bacana, mas agora a gente já tá no finalzinho aqui. Chegou aquele momento do nosso quadro Dicas de Ouro. E no nosso Dicas de Ouro de hoje, a gente tem as seguintes anotações, as seguintes observações aqui, ó. Primeiro tópico: persistência é o verdadeiro capital inicial. Sem ela, nada sobrevive. Gente, pensa num cara persistente, né? Vocês viram aqui, na pandemia, todo mundo fechando e ele ampliando, melhorando. E é um cara que está há 20 anos no mesmo negócio. Já teve outras oportunidades, conforme ele comentou, mas não, persistiu e está firme até hoje. Muita gente acaba não persistindo. Tipo assim, o barco dá uma balançada, a pessoa já pula fora. Aparece uma outra oportunidade porque vai ganhar um pouquinho mais, vai embora, não tem paixão no que faz, sabe? Então assim, ele é um cara aqui que pelo papo vocês perceberam a persistência. Outro ponto importante, network abre portas que o dinheiro não abre. Coisa que a gente comentou aqui também. Então assim, network é muito importante. Quanto empresário solitário eu conheço, que não vai em reunião nenhuma, não conversa com ninguém, o cara fica fechado na empresa dele, a empresa dele há 40 anos é a mesma coisa. Ele não amplia, o network ele traz conhecimento, né? E isso, para mim hoje, é a matéria-prima mais importante que um empreendedor ou empresário precisa ter. Certo? Com certeza, é. Outra coisa que nós vimos aqui também foi sobre, assim, diversificar. Hoje ele tem 2 negócios, né? E eu conheço também vários empresários, inclusive eu estou começando a fazer isso também, porque eu percebi que o mercado ele é muito volátil. Você coloca todos os seus ovos numa única cesta, você não sabe o dia de amanhã, a pandemia chega. Então, se você tiver condições, né, de ter um negócio e conseguir construir um segundo negócio, pode ser bem interessante. Principalmente se eles forem parecidos, né? Porque os negócios que ele tem, os dois, entre aspas, são pessoas, eventos, são parecidos os negócios. Porque você fica bom naquilo. E você conseguindo ter mais de um negócio, pode ser aí um ponto seguro, né? Que a gente percebeu aqui. E outra coisa interessante é assim, ó, eventos unem pessoas e fortalecem a cidade. Isso aqui em Americana, gente, pra vocês terem noção, há alguns anos atrás, a cidade era morta. A gente saía à noite e não tinha onde ir fim de semana. Hoje, todo fim de semana acaba rolando alguma coisa. Fora os barzinhos, né? Tem os eventos que acontecem municipais, roteiro gastronômico, evento no CCL. E ele ajuda na produção de vários eventos aqui. Então isso acaba fortalecendo a cidade. Tem muita gente que está vindo de fora para cá. Você pega os eventos ali que estão lotados, né? Acaba travando até a pista. Vocês viram que ele até comentou, né? Por exemplo, até a festa do peão, que é famosa aqui na nossa cidade, né? Então, assim, você que tem uma cidade pequenininha aí, a cidade sua tá morta aí, você trabalha com parte de produção também, e esses eventos acabam ajudando bastante a cidade, a comunidade, né? Ah, gira emprego, dinheiro, turismo, cultura, relacionamento, né, no geral. Acho que isso é super importante. Sair de casa para se divertir, para desaparecer, para ter uma experiência nova. Eu acho que isso é importante, principalmente para a Americana. Ela está cercada de cidades aqui, então essa troca de cultura só faz bem. Puxa, que legal. Vamos aproveitar que ele tá falando bonito hoje. Thiago, deixa aqui pra gente agora uma mensagem para aquela pessoa que está nos assistindo, que quer começar um negócio, ou que já empreende, que a gente sabe que não é fácil. Alguma mensagem assim de incentivo, uma mensagem final aqui, né, do nosso Gestão Sem Gravata. Eu acho assim, por mais que você fale, é um cara tranquilo e tal, eu não trouxe grandes histórias aqui, né? Apesar de trabalhar com show e eventos, essas coisas, eu acho que a vida real, ela é assim mesmo, é difícil, é um obstáculo a cada dia. Empreender não é fácil, não é para todos. Eu acho que perseverar é uma das maiores virtudes para que você tenha sucesso. Nada vai vir muito rápido, principalmente hoje em dia que tudo é tão concorrido, tudo é tão bom, tudo é muito desenvolvido, né? Então, o que eu acho é que você tem que procurar o que você goste. Principalmente seja isso, é fazer o que você gosta, com quem você gosta e se entregar.
se entregar 100%, ser responsável, que o resto o retorno é natural. Então, é isso, eu acho que eu gostaria de agregar, agradecer a todos aí, espero que tenham gostado, obrigado pela oportunidade de estar aqui, espero voltar, e é isso. Legal. Gente, você viu que história fantástica dele, né? E assim, a gente que agradece, Thiago, porque a gente sabe que não é fácil, né? Vir, assim, gravar um podcast. Muita gente não vem, tem medo, tem vergonha. Eu sou meio tímido, confesso que eu tô meio aqui, câmeras e tal, o negócio é profissional aqui, muito bom. Brincando, eu não sou tão comunicativo, mas eu gostaria de ser mais, mas que eu pude aqui lembrar, assim, de situações importantes e passar para vocês coisas da minha vida que eu já vivi, eu fico feliz. Legal. Então, assim, ó, eu quero aproveitar esse momento também para agradecer o pessoal que trabalha aqui comigo, o Vitor, o Adriano, o Bruno. Ó, o Adriano, gente, ele tem um grupo, tá? Chama Lapadas, né? Você já chamou eles para tocar, né? Tocou em evento dele aqui. Então, ó, legal, gente. Ele é Raimundos Cover, né, Adriano? Arrebentou. É bem legal. E quero agradecer também você que teve a paciência, ficou aí até o final, assistiu toda essa entrevista. Espero que você tenha gostado. E esse foi mais um Gestão Sem Gravata, o talk show que não enrola e entrega histórias reais de quem faz o corre acontecer. E hoje a gente conheceu a trajetória do Thiago Barreto, um cara que mostrou que empreender é como organizar um grande evento. Você planeja, prepara e enfrenta imprevistos. Às vezes a luz apaga no meio do show, mas no final, com garra e persistência, o espetáculo acontece. E é isso que eu quero que você leve deste episódio. Não importa o tamanho do palco. Se você tem propósito, disciplina e coragem para continuar, o show nunca vai parar. E se essa conversa fez sentido para você, já deixa o like, comenta aqui embaixo o que mais te inspirou. Compartilha também com quem precisa desse empurrãozinho, porque conteúdo bom é igual boa música, não dá para guardar só para si, tem que rodar. Eu sou o Marcelo Mello da Spaces e espero você aqui na próxima quinta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify, porque aqui a conversa é boa. O conteúdo é direto e a gestão é sem gravata.